Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 135, questão 19 de O Livro dos Espíritos. Bem, continuando, a questão 19 é do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Vamos lá. Tanto a 17 quanto a 18, que é que inicia esse capítulo, Kardec vai tratar, no fundo Kardec está tratando nesse início aí do capítulo, nas questões 17, 18, 19 e 20, que tem o subtítulo de Conhecimento do Princípio das Coisas. Kardec está tratando da capacidade humana de conhecer, capacidade de nós, espírito, encarnarmos, conhecermos. Esse é o ponto. O que é que pode conhecer, o que é que dá para conhecer, até que ponto nós podemos conhecer, até que ponto a nossa capacidade de compreensão é verdadeira. Então, é disso que se trata, o conhecimento do princípio das coisas. Na 17, Kardec vai perguntar se a gente pode conhecer a origem de tudo. Depois, ele vai perguntar se a gente pode conhecer o mundo que nos cerca. E agora, na 19, ele vai fazer essa relação entre nossa capacidade de conhecer e a investigação científica. Vamos lá. Pergunta é a seguinte: o homem poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Bem, gente, como a gente já sabe, as perguntas de Kardec já ensinam muito, Já tem muita coisa aqui, se a gente tivesse só a pergunta, já seria muita coisa. Vamos lá, repetir com calma para a gente avaliar a pergunta. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Então, assim, o conhecimento pelas investigações da ciência, penetrar alguns segredos da natureza. Então, assim, o que é que Kardec está dizendo? O que é que está embutido nessa pergunta? Primeiro, as investigações da ciência são uma das fontes, de se conhecer a verdade. Não é ciência tudo. A ciência não dá conta de descobrir e explicar tudo. Isso, qualquer cientista hoje concorda, não teria o que discutir. Mas, na época de Kardec, onde a pretensão e a arrogância da ciência era ainda maior do que hoje, isso aqui era quase uma blasfêmia para os cientistas, porque se achava que se tinha aquela ideia bastante ilusória, algumas pessoas ainda têm, mas é mais quem não é da área da ciência, de que a ciência explica tudo, de que a ciência vai dar conta de tudo. E aí é admirável Kardec ter essa lucidez. Ele está justamente na época em que a ciência está na sua suprema arrogância. E Kardec é um cientista também, tem toda uma formação científica e é um cientista. Mas ele não se deixou iludir pela moda dos 99,9% dos outros cientistas. Ele é capaz de ter essa compreensão. Então, a ciência pode ajudar a entender alguns dos mistérios da natureza, alguns dos segredos. Então, a pergunta já mostra essa maturidade de Kardec. Até porque existem outras coisas, existe toda uma dimensão do universo que nós só podemos acessar via sentimento. Então, a ciência ela vai dar conta de uma parte da vida, de uma parte da natureza. Isso é muito fácil entender, gente? Hoje, Hoje é muito fácil entender. Por exemplo, como a ciência explicaria a saudade? O que é saudade? Como você transmite para alguém a ideia de beleza? Tem uma fórmula matemática para você dizer, olha, isso aqui é beleza, isso aqui não é beleza. Então tem muita coisa da vida que a ciência é totalmente impotente para ajudar em qualquer coisa.
né? Até para entender ela não pode ajudar. Outras coisas ela ajuda e outras coisas ela explica. Então, assim, a compreensão de Kardec já é uma compreensão muito madura, mesmo que o século XIX a ciência ainda era muito infantil, muito arrogante, né? Muito cheia de si. Hoje não mais. Hoje você não vai encontrar nenhum cientista, uma pessoa com a mínima qualificação científica, dizendo que a ciência sabe tudo, explica tudo, até porque, vejamos aqui o Kardec vai dizer. O que Kardec disse aqui nessa questão foi o que aconteceu nos últimos 2 séculos de história da ciência, no comentário de Kardec. Mas vamos ver primeiro a resposta dos espíritos. A ciência foi dada ao homem para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quer dizer, a ciência pode investigar tudo, mas existem limites para a compreensão científica, existem coisas que estão além da ciência. Se você não tiver outros recursos, você não atinge essa compreensão. Então a ciência é um instrumento valiosíssimo, precioso, que precisamos desse instrumento, mas muitas coisas estão além da ciência. Tá certo? E muitas coisas estão além de qualquer coisa humana, porque Deus diz, não, daqui você não vai. Agora, vamos ver a interpretação bem prática de Kardec sobre essa resposta dos espíritos. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, quer dizer, no âmbito da ciência, quanto mais a ciência se desenvolve, né? Maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Aqui, como sempre, né? O espírito arrogante, ele muitas vezes usa aquele saber que ele desenvolveu, não como indica Kardec, para admirar o poder e a sabedoria de Deus. Ele usa para se achar Deus. Ele explica, ele sabe, ele resolve. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, né? Acho que fraqueza aqui, a palavra que eu usaria seria burrice, mas enfim, por fraqueza, a palavra de Kardec é fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente um iludido, um joguete da ilusão. E a gente sabe disso, Kardec vai desenvolver. Ele formula sistema sobre sistema e a cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu por erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Gente, isso aqui é genial, né? Assim, eu vivi uma fase que eu peguei, acho que no mundo acadêmico, o começo da crise dos paradigmas, né? Pelo menos assim, na minha... a coisa mais geral, tá certo? Então, é muito interessante a gente ver, e aí eu vou falar das ciências humanas, né? Que é onde eu tenho formação. Assim, o grau de arrogância e de ilusão que se tinha com as teorias e como tudo foi sendo desmontado. E aquilo, exatamente o que Kardec disse, né? Aquilo que as pessoas se arrogavam e tinham certeza que era científico, viu que era errado, e muita coisa que era desprezível, viu que era valioso. Então, assim, a gente tem ainda, hoje no mundo acadêmico tem um restinho desse sabor aí podre, mas assim, antes era o que predominava, que era a história do materialismo, né? Então, por exemplo, nas ciências humanas, alguns cientistas materialistas, né? E nomes de destaque, e virou meio que moda, era assim: a religião vai acabar, porque a ciência vai explicar tudo, e pronto, foi decretado pela sociologia, somente pela sociologia, o fim da religião. Não, a religião vai acabar, é coisa do mundo, coisa atrasada. E assim, e era totalmente fora de moda você falar em Deus e em religiosidade, né? Eu peguei em 90 já o final disso, mas assim, era muito mais forte, era fora de moda. Era totalmente fora de moda. Você falar de Deus, de espiritualidade, de imortalidade, era uma coisa que era, tipo assim, um assunto constrangedor. E é muito interessante tudo isso, né? Porque muda, e aí as religiões não apenas não desapareceram, como você ainda, desde sempre, você não explica nenhum fenômeno social em profundidade sem considerar religião.
né? Mesmo o nacionalismo, você só vai entender o nacionalismo se você entender a dimensão religiosa que tem o sentimento nacionalista, por exemplo. Então, assim, é muito interessante a gente ver, né, isso que Kardec fala. Só que aí a gente vai amadurecendo, né? Hoje é todo mundo mais pé no chão. Eu lembro que na época eu queria, né, eu já era espírita e queria trabalhar com temas espíritas, e um professor muito competente, até que gostava de mim, e ele dizia assim, olha, né, como que assim, a forma, eu teria que tratar o espiritismo simplesmente como uma crendice, né? Uma crença, aí pode trabalhar, mas como espírita, né, mostrando a autenticidade do fenômeno, ele dizia que não, que eu só podia ser assim do portão para fora da faculdade, que lá dentro não dava. E dizia sem maldade, dizia até assim, para tipo me orientar, disse, olha, a etiqueta aqui é outra. Assim, eu acho que eu peguei uma transição. Hoje em dia isso não se discute mais, né? O parâmetro de discussão é outro, não é científico, é de ignorância, né? E aí é uma mazela da nossa formação acadêmica, às vezes muito imperfeita, né? Então, não é discutir se há prece ou não, isso aqui, não, é fato, já tem pesquisa sobre isso. Se você não aceita, tudo bem, mas tem pesquisa. Lembro que o Sérgio Felipe, uma vez na USP, tinha lá um sub-reitor, enfim, uma autoridade que questionou ele numa palestra, dizendo, mas por que você está dizendo essa coisa de espírito assim, 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 como é que prova? Ele disse que já tinha enchido o saco de tanto falar, disse, olha, o senhor vai estudar. Eu passei 20 anos estudando isso para me afirmar, eu não tenho que lhe provar nada, vá e estude, pegue os livros e estude. É uma postura correta, porque é disso que se trata hoje. Já tem literatura, não é um livro ou 2 a 50 não, é literatura científica, é um corpus, é um conjunto de pesquisas e textos elaborados em décadas com pesquisas envolvendo milhares de pessoas em todo o planeta. Então não é uma opinião de um autor isolado, é uma questão de ignorância. Infelizmente tem muita ignorância, infelizmente os espíritas são muito covardes, nós somos muito covardes, né? E uma covardia acomodada, porque também se não sabe não adianta você entrar num debate acadêmico se você não tem fundamentação científica, se ali é o lugar da ciência, que se respeite a ciência, não é uma opinião. Agora, se o espírita está na área dele, não se preocupa em se atualizar, como faz, né, o Dr. Sérgio Felipe, nas pesquisas da área dele, então, aí, assim, quem é que vai promover os princípios espíritas se os espíritas são acomodados e ignorantes em relação àquilo, né? Então, não dá. Se a pessoa é um médico e ela é minimamente atualizada, a prece, a pesquisa sobre prece, a pessoa tem que saber, é um dever de consciência, ele é espírita. Então, ele pode levar isso, não porque ele é espírita, mas ele pode fundamentar isso com base em pesquisas científicas, já que o espiritismo não é aceito por todo mundo, já que a informação mediúnica não é. Mas se ele está no ambiente acadêmico, ele pega as pesquisas científicas, estude, fundamente e mostra. Diz, olha, os pacientes se recuperam mais rápido, os pacientes resistem melhor à dor, quem ora adoece menos. Então é disso que se trata. Se você acredita ou não, é ateu, é espírita, é católico, é outra questão. A questão a prece, ela faz bem para a saúde, existem 10 mil pesquisas no mundo mostrando isso. Ponto. É só um exemplo. Então, assim, a ciência, ela tem seus limites, mas ela é extremamente valiosa, útil, e eu penso que nós espíritas temos que nos tornarmos responsáveis, pelo menos na nossa área de atuação. Ninguém vai estudar tudo, mas se eu estou em determinada área e eu vejo o desenvolvimento daquela área fundamentando questões centrais do espiritismo, eu não tenho que fazer pregação, mas eu tenho que me estar atualizado. Quando o assunto surgir, eu tenho que dizer, olha, né? O autor tal defende essa tese. Foi feito tantas mil pesquisas, eu li essa, li um artigo na revista científica tal,
apresentando isso aqui. Então eu acho que é um tema que tem que ser respeitado. Ah, mas em negócio de prece, eu disse, olha, é uma pesquisa científica. Se a sua crença no ateísmo lhe cega, é um problema de fanatismo seu. A ciência está provando isso. Então eu penso que é importante a gente ter esse compromisso, porque se a ciência foi dada para a gente avançar, né, mesmo dentro da sua limitação, em todos os sentidos possíveis, a gente tem que explorar isso, a gente tem que usar isso também como uma alavanca de crescimento espiritual, né? Nem todo mundo vai ser espírito, nem todo mundo vai querer saber o que a ciência diz, mas se você está num ambiente científico, né, onde esse argumento é válido, e se tem pesquisas apontando isso, né, eu penso que é dever consciencial nosso apontar e estar atualizado, pelo menos na sua área de atuação, pelo menos nessa área. Precisa em toda, porque não dá, é impossível, mas se eu sou da área A, B, C, D, F, G, H, que eu fique atento, que eu pegue pesquisas, que eu me atualize, né? É incrível a gente ver assim, as desinformações. Pessoas da área de saúde espírita não sabem que o Código de Saúde fala claramente de manifestação espiritual. Né? É classificado no Código Internacional de Medicina. E tem médico espírita que não sabe. Tem psicólogo espírita que não sabe. Quer dizer, né? É desvalorizar aquilo que a providência divina está colocando em nossas mãos para o nosso próprio adiantamento. Né? Então, assim, tem gente que acha, não, o negócio pode falar de espírito. Código de Saúde internacional, não é brasileiro não. Classifica quando a manifestação espiritual é saudável ou não é saudável. Os espíritas têm que saber isso? Eu não sei se os espíritas têm que saber isso, mas os espíritas que atuam na área de saúde, eu penso que é obrigação moral. Não só saber, estudar, aprofundar e divulgar. Por quê? Quantas pessoas são internadas em tratamentos psiquiátricos que pioram a condição da pessoa, quando na verdade a pessoa está sofrendo um problema de influência espiritual. Bezerra de Menezes escreveu sobre isso na época dele, que não tinha apoio nenhum. Não tinha pesquisa, não tinha nada de medicina. A loucura sob novo prisma. Século XXI, espíritas da área de saúde, né, acomodados ignoram isso. Então, eu penso que a gente tem que entender isso. A ciência foi dada por nosso adiantamento. Por que a gente não utiliza? Bem, reflexões. Tudo isso, questão 19, teria muito mais coisas, mas não é nossa proposta, né? A gente vai só fazer algumas reflexões, porque cada questão dessa tem aí um universo, né? Cada pergunta, cada resposta e os comentários ainda, né, estica ainda mais a reflexão. Bem, gente, Kardec usou a ciência e tudo que pôde para nos auxiliar. Quem pega a Revista Espírita vai ver Kardec pegando tanta pesquisa que eu digo, que diabo é que esse homem faz tanta coisa. Até pesquisa de loucura e consumo de cigarro Kardec foi pegar e publicar na Revista Espírita. Kardec fez pesquisa antropológica, Kardec fez pesquisa de, né, a gente pode chamar de psiquiatria de loucura, Kardec fez pesquisa de consumo de cigarro. Ok, eu acho que é um incentivo importante, né? Vamos pensar um pouco, gente, na área que eu atuo, na área que eu gosto, como é que está o avanço da ciência para me ajudar a compreender melhor a vida espiritual, os princípios espíritas, né? A existência de Deus, a imortalidade, a reencarnação, a comunicabilidade e a existência em outros planetas. Eu penso que pelo menos isso, né? Porque isso não é só teoria, isso é a nossa colaboração para amenizar a miséria humana, porque a miséria é essencialmente uma miséria espiritual, e amenizar a nossa própria miséria. Um grande abraço, um grande beijo no coração, até o próximo encontro. Vamos para a nossa segunda parte. Paz para todos. É com muita alegria que hoje sei que
uma nova geração espírita vai se desenvolver. E não falo só de idade, falo de todos que ouvem. Se comprometam, meus filhos, se comprometam com o Cristo. Ciência é uma área de saber que deve, como toda área, ser utilizada para nos engrandecer espiritualmente, para nos tornar melhores. É muito importante estudar e aplicar o que se estuda na própria vida. Não temos faculdades espíritas, como gostaríamos. Sabe por quê? Porque não temos espíritas estudiosos. Quantos espíritas falam tanto, mas não fazem pesquisas importantes? Não temos como reunir centenas de pesquisadores espíritas excelentes, porque eles não existem na Terra ainda. É importante que vocês apoiem isso, porque eles surgirão. Médicos espíritas, onde estão as terapias espíritas? Ou estão acomodados, brigando por causas mil e esquecendo do Cristo? Tem que pensar nisso. É caridade ter equipe médica que atenda o enfermo considerando o lado espiritual. É caridade ter equipe de cientistas pensando como desenvolver tratamento mais fácil para os simples. Gostaria muito de ver, e se Deus quiser verei, grandes sábios espíritas, estudiosos, preocupados com a saúde de mais pobre, como orientar essas pessoas. Tem como fazer, tem tantos centros espíritas, mas cadê propostas? Como educar pessoas para a saúde? Onde estão? Campanhas bonitas, simples e educativas. Onde estão vídeos da internet de grandes médicos espíritas ensinando? Precisamos disso. Precisamos que os sábios espíritas das faculdades saiam de lá e também abracem o povo. Como? Vídeo. Falando, explicando, visitando os pobres em seus cortiços. Sim, mesmo correndo risco, preciso ter devoção. Filhos, o manto sagrado da ciência só fica no ombro daqueles que souberem se ajoelhar para servir os mais sofredores. Garanto a vocês. Garanto. Vamos nos aproximar da ciência para servir, não para ganhar dinheiro, ganância, ódio, por guerras de vaidade, não. Servir, dedicar-se a saber para servir melhor, não para simplesmente exibir-se de um jeito ou de outro. Isso acontecerá, mas é muito importante que todos os espíritas tenham isso com clareza. Todo saber deve ajudar a servir melhor. Sempre, agora e sempre.
Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.